Vamos falar hoje sobre paciência, a ciência da paz. Jesus, quando esteve entre nós, pediu-nos muitas coisas. Pedimos que amássemos aos nossos inimigos, que amássemos, sobretudo, aquelas pessoas que, na nossa visão limitada, restrita, não eram merecedores do nosso amor. Para sermos diferentes das pessoas do dia a dia, para sermos melhores do que as outras pessoas. E amar, perdoar, pedidos feitos por Jesus, são pedidos difíceis de serem cumpridos. Mas talvez ter paciência seja a coisa mais difícil que Jesus nos pediu. Porque amar, perdoar, fazemos isso naturalmente. Compreender são coisas que fazemos no nosso dia a dia e esporádicas. Acontece uma vez hoje, uma vez daqui a uma semana, um mês. Mas a paciência é de cada um de nós, exigida a cada minuto das nossas vidas. Nós não passamos 1 hora, 2 horas ou meio-dia sem que a nossa paciência seja exigida. Principalmente nós, habitantes de uma cidade grande como Vila Velha, ou pior ainda, quem mora em São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. É difícil ter paciência, mas não existe lugar para os vitoriosos que não têm paciência. Lá no Sermão da Montanha, no Evangelho de Mateus, Jesus traça 2 bem-aventuranças ligadas à paciência. Primeiro ele fala que são bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. E também são bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Brandura e pacificidade, 2 atributos da paciência. Ser brando é ter calma quando todos estão nervosos. Um momento difícil, mas super importante e necessário. Porque quando todo mundo está nervoso, é nesse momento justamente que eu preciso exercitar ainda mais a minha brandura, a minha paciência. E ser pacífico é saber não ficar nervoso. É algo ainda mais intenso do que ser brando. Paciência não é coisa muito fácil. Vamos tentar entender um pouquinho da paciência, começando a contar para vocês a história de um jovem chamado Pacífico. O Pacífico vocês talvez não o conheçam, porque é um personagem fictício, logicamente, mas o Pacífico, por volta da metade do século passado, era um garoto, bem jovem, morava numa cidade pequena do interior, e para chegar à sua escola, ele tinha que atravessar campos e lugares distantes. Mas ele era de uma preguiça, de uma inércia sem tamanho. Para o Pacífico sair da cama era um sacrifício. Então, todos os dias, ele saía da cama atrasado para ir para a escola. Para chegar menos atrasado, como nós fizemos hoje, o Pacífico procurava os atalhos do caminho. Atravessava descampados, pulava cerca, passava por debaixo de cerca, por meio de pastos, para conseguir chegar à sua escola menos atrasado do que o habitual. E nessa trajetória, passando pelo meio do mato, o Pacífico tinha as pernas das suas calças completamente empilhadas de carrapichos. Carrapichos são essas coisinhas enjoadas que grudam nas pernas das nossas calças, nos pelos dos cachorros e dos gatos, e que causam um transtorno sem tamanho. E o Pacífico odiava carrapichos. Ele chegava à sua escola com aquela cara de atrasado, que vocês acabaram de ver com o exemplo aqui há pouco, e a professora dizia para ele: bom dia, Pacífico. E ele falava: bom dia, professor, e começava a se dirigir para a sua cadeira. A professora dizia: atrasado de novo, né? Ele fala: é, professora, eu moro longe. Ela dizia: tudo bem, Pacífico, mas antes de ir para o seu lugar, vai lá fora e arranca esse monte de carrapicho das pernas das suas calças. Carrapicho... O Pacífico falava assim: não, professor, não precisa, é só bater um pouco assim que eles saem, quer ver? E batia com força nas pernas das suas calças
mas para o seu azar os carrapichos não saíam nenhum. A professora então dizia para ele: carrapicho, Pacífico, vai lá fora e tire os carrapichos, por favor. E ele ia e percebia que carrapichos das nossas calças devem ser tirados um a um, como são os problemas da nossa vida. Não há possibilidade de tirar os problemas das nossas vidas dando tapas neles e querendo que eles saiam ao mesmo tempo. É necessário paciência para que se retire essas coisinhas petulantes que resistem em grudar nas nossas roupas. O Pacífico então ia lá para fora, resmungando e praguejando, tirava os carrapichos um a um e perguntava para si mesmo: para que existem carrapichos? Lá pelo 20º carrapicho, ele olhava para o céu e perguntava: meu Deus, por que o Senhor criou o carrapicho? E chegava à triste conclusão: eu odeio carrapichos. 20 minutos, meia hora depois, entrava o Pacífico para a sala de aula. E depois de perceber que os problemas das nossas vidas têm que ser retirados um a um, o Pacífico se tranquilizava mais. Mas aborrecido ele ficou quando mais tarde ele descobriu que um outro jovem, morador de um país triste e sombrio, apesar de muito rico, um país pequenininho no norte da Europa, frio, gelado, em que o sol aparece de vez em quando, mas mesmo assim não consegue diminuir a temperatura. Um país chamado Suíça, um país muito triste porque tem um alto índice de suicídio, muito mais alto do que o Brasil. E esse jovem andando pelos campos da Suíça, pelos pouquíssimos campos que existem na Suíça, pelos pouquíssimos campos que ainda existem na Suíça, num passeio ele percebeu que um pequeno carrapicho grudou na perna da sua calça de veludo. Ele então, olhando para a intransigência daquele bichinho que não saía com o tapa, tirou aquele carrapicho, admirou-se da sua beleza, da sua sagacidade em segurar na perna da sua calça e ficou espantado com a beleza daquela criação da natureza. Levou o carrapicho para casa e foi pesquisar e descobriu que os carrapichos grudam nas calças e também nos pelos dos animais para poder terem as suas sementes espalhadas, porque os pássaros e os animais não querem carregar a semente de carrapicho como fazem com as sementes saborosas das frutas. Então o carrapicho tem que se virar para poder sair de onde ele está e espalhar a sua semente pelos campos. Levou aquela coisinha para o microscópio e percebeu que o carrapicho em suas pontas tinha pequenos ganchos com pontas fininhas onde ele grudava no veludo da sua calça. E juntou duas coisas, veludo com gancho, que em francês significa crochê, veludo e crochê, e inventou uma coisa chamada velcro. Um tecido cheio de ganchinhos que cola em um outro tecido aveludado. Muito mais tarde, o Pacífico, percebendo dessa invenção, ficou ainda mais abatido porque ele descobriu que cada vez que ele abria a sua carteira, a sua camisa, as suas calças e ouvia aquele barulhinho característico do velcro, o suíço ganhava $1. E ele pensou: podia ser eu. Por que não fui eu? Porque ele não teve paciência. Porque nós preferimos reclamar dos problemas que nos aparecem do que aproveitá-los para o crescimento pessoal de cada um de nós. Nós preferimos nos queixar do que usufruir. Nós não sabemos ainda transformar problemas em oportunidade. Por isso que o Pacífico não ficou rico com os seus carrapichos. Porque a paciência é a virtude de quem suporta males e incômodos sem queixumes e sem revoltas. Qualidade de quem espera com calma o que tarda. Quando eu olho essa definição do dicionário, eu me lembro de nós espíritas. Criaturas extremamente pacientes, porque sabemos suportar males e incômodos sem queixumes e sem revoltas, porque cremos na vida futura.
porque esperamos com calma aquilo que tarda, porque sabemos esperar tudo aquilo que Jesus nos prometeu há 2000 anos e que talvez só vai poder cumprir daqui a 2 milhões de anos. E nós espíritas esperamos isso com muita calma. Pelo menos 2 ou 3 de nós, né? Talvez 4 no Brasil inteiro, vamos imaginar assim. Um pesquisador, filósofo, escritor francês, disse que a paciência é a única solução para os males que não têm solução. Que coisa interessante, né? Um trocadilho bastante interessante. A paciência é a única solução para os males que não têm solução. Ou seja, a paciência é algo que Deus deu para nós para solucionar os problemas insolúveis. Precisamos aprender a usar esse benefício que o Pai Celestial nos concedeu. Não podemos confundir paciência com outras coisas, como inércia, por exemplo. Muitas vezes nós ficamos ali descansando um pouquinho mais, dormindo até um pouco mais tarde, esperando que alguém resolva os problemas que nós precisamos resolver. Que alguém faça por nós o que deve ser feito. Temos bastante paciência para esperar que alguém de boa vontade chegue e resolva os nossos problemas. Isso não é paciência, gente, isso é inércia. É falta de atitude. Não é paciência. Também não é paciência a acomodação. Ficamos ali vendo os problemas surgirem, crescerem, se avolumarem, e ficamos esperando pacientemente que alguém resolva aquilo para nós. O lixo está acumulando na porta da nossa casa porque os lixeiros da prefeitura, os garis, estão em greve. A gente olha, tem 2 sacos, no dia seguinte tem 4, depois tem 8, 12, 18, e a gente fala, meu Deus, quando essa greve acaba? Mas não é capaz de pegar esses lixos e levá-los aos lugares adequados, porque nós ficamos acomodados, esperando a negociação entre patrão e empregado para tirar da porta da nossa casa aquele monte de lixo que nos impede até de sair. Vocês conhecem a historinha do sapo cozido? Dizem pesquisadores que se a gente colocar um sapo, um batráquio, sangue frio, dentro de uma panela, colocar um fogo brando por baixo, ele fica ali acomodado naquela panela, sentindo o calorzinho que vai aumentando, o gostosinho do quentinho, porque ele tem sangue frio, e vai se sentindo bem. Só que a temperatura começa a subir e passa do ponto. E o sapo fica pensando, calma, vai voltar a ficar gostosinho como estava antes. E a temperatura vai subindo, vai subindo, vai subindo, e o sapo fala para si mesmo, não se incomode. A temperatura vai voltar a cair e vai ficar gostosinho como antes. E ele não sai, ele fica ali até morrer cozido pelo fogo. Bom, eu nunca fiz essa experiência, que eu tenho pena do bichinho. Mas dizem que já fizeram e isso é verdade. Não aconselho a vocês fazer, por favor. Mas dizem também que se eu pegar um sapo e jogar ele dentro de uma panela com água quente, ele bate na água e pula e consegue escapar dela. Porque aí ele não está acomodado. Precisamos aprender a não sermos acomodados. Isso não é paciência. A água está subindo porque está chovendo muito. Subiu 5 centímetros, 10 centímetros, nós vamos levantando a cama bate no teto, a água chega no pescoço e a gente não tem iniciativa de sair de casa. Precisamos aprender a não sermos acomodados. Também paciência não é preguiça, precisamos fazer o que tem que ser feito e não deixar para que os outros façam o que cabe a nós fazer. Paciência também não é incapacidade de reagir. Nós não podemos ver alguma coisa errada, que nós podemos tomar alguma atitude para corrigi-la e não fazer nada e ficar esperando pacientemente que Deus resolva aquele problema. Uma criança sendo agredida, uma pessoa precisando de ajuda para fazer um transporte, alguma coisa, e nós não nos indignamos. Nós vemos a necessidade de tomar uma atitude, mas falamos assim, Deus há de resolver esse problema. Ter paciência é tomar a atitude que nós podemos tomar e esperar, aí sim, pacientemente, que as coisas se solucionem.
Não é incapacidade de reagir. Precisamos reagir, sim, tomar as nossas atitudes. Porque existe uma diferença entre ser paciente e ter paciência. Podemos dizer que ser paciente é exercitar a virtude da paciência. É quando estamos nervosos, tensos e angustiados, relaxarmos e esperarmos com paciência que as coisas que nós não podemos resolver se resolvam. Não adianta praguejar contra a chuva se eu não tenho guarda-chuva. É melhor esperar pacientemente que a chuva passe para que eu continue. Isso é ser paciente, é exercitar a virtude da paciência que nós ainda não temos. Ter paciência é possuir essa virtude. É estar num estágio tal que, por mais que as pessoas me ataquem, me agridam, elas não conseguirão me tirar do estado de paciência. Gandhi, Mohandas Gandhi, o Mahatma, a grande alma da Índia, era uma pessoa paciente. Tudo foi feito pelo governo inglês, que era o colonizador da época, para tirar a paciência desse homem, e não conseguiram. Mataram pessoas, tiraram a sua casa, tiraram os seus bens, proibiram ele de viajar, de fazer o que ele queria, atacaram a sua família e mesmo assim ele jamais perdeu a paciência. Lutou, persistiu até o fim e conseguiu vencer pela paciência. Construiu uma revolução baseada na paciência e foi vitorioso, porque ele não simplesmente exercitar a paciência, ele tinha em si a virtude da paciência. Nós que achamos que também temos essa virtude, muitas vezes falamos, eu não sei até quando eu terei paciência, até nunca, porque eu não tenho ainda paciência. Eu estou a ponto de perder a paciência. Como é que eu posso perder uma coisa que eu nunca tive? Que eu estou lutando para conseguir, mas já perdi, eu não consegui ainda. Como que eu posso perder o que eu não tenho? Eu tenho paciência, mas vocês me estressam. Ora, se vocês me estressam é porque eu não tenho paciência. Ninguém estressava Mohandas Gandhi, Mahatma Gandhi, porque ele tinha paciência. E aquela frasezinha mais estúpida de todas, né? Deus dá-me paciência, porque se o Senhor me der força, eu esgano um. Terrível, essa é terrível. É a pérola da caixinha. Baseado em tudo isso, Emmanuel, pela pena do Chico Xavier, escreveu um livro chamado Calma, título absolutamente direcionado para nós. Numa das frases belíssimas desse livro, o Emmanuel diz que a serenidade é conquistada pelo trabalho duro e áspero da paciência em ação. Ou seja, é necessário pôr a nossa paciência em ação para que nós possamos conquistar a serenidade, que é a conquista efetiva da paciência. É necessário o exercício diário da paciência para que essa virtude cresça dentro de nós e surja como um patrimônio nosso. Aí sim, um patrimônio nosso. Sem exercício não existe paciência. Sem luta não existe vitória. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, um espírito protetor diz que o orgulho nos induz a julgar-nos mais do que nós somos. Não sei porquê, mas quase todos nós somos assim. Nós sempre nos julgamos um degrau acima do que nós estamos. E não podemos suportar uma comparação que possa nos rebaixar. Aí, o que acontece? Nós nos entregamos à cólera. Partimos para cima do agressor, entre aspas, porque nós já o transformamos em agressor só porque ele diz assim, nossa, mas você é terrível, hein? Você é chato como seu pai. Não sou. Não admitimos isso. Muitas vezes somos muito mais do que ele, mas porque temos 20 anos a menos, achamos que não somos. Mas não aceitamos a comparação. Tudo bem que é de péssimo gosto comparar as pessoas, porque nós não somos iguais. Todos nós somos diferentes, não é de bom tom compararmos uns aos outros. Mas também não há razão para nos encolerizarmos. Chico Xavier nos ensinava que nesse momento é melhor encher a boca de água e ficar uns 15 minutos com aquela água benta na boca
e depois engoli-la como uma água fluidificada por nós mesmos e pelo nosso exercício da paciência. É assim que ele ensinava a gente a fazer. Joana de Ângeles, nesse livro Episódios Diários, ela fala algo semelhante. Diz ela que a calma é filha dileta da confiança em Deus e na sua justiça. Quem perde a calma, quem perde a paciência, é porque não acredita em Deus e não acredita na sua justiça, pelo menos não acredita como deveria acreditar. A expressar-se numa conduta reta que responde por uma atitude mental harmonizada. Essa é a calma, a paciência, a serenidade. Para que ficarmos tensos, nervosos, angustiados, ansiosos com o futuro? Calma, vamos ter calma, vamos relaxar. A gente fala assim como se fosse fácil, né? Parece fácil falar quando estamos falando alguma coisa que estudamos, quando estamos ouvindo alguém falar, pode ser fácil, mas quando algo é exigido de nós além do que podemos dar, as coisas complicam. O Richard Simonet escreveu em um dos seus livros um texto que ele pegou em algum lugar de autoria desconhecida, que diz para nós, esse texto, diz para nós que na vida nós devemos nos preocupar com apenas duas coisas: se vamos ser bem-sucedidos ou mal-sucedidos, porque não existe uma terceira opção, ou eu sou bem-sucedido ou eu sou mal-sucedido. Se eu for bem-sucedido, para que ter ansiedade, preocupação, perder a paciência? Eu vou ser bem-sucedido. Agora, se eu for mal-sucedido, bem, aí eu tenho duas coisas para me preocupar: se eu vou ter saúde ou se eu vou perder a saúde. Se eu for ter saúde, para que me preocupar? Eu tenho saúde, a melhor coisa do mundo é a saúde. Agora, se eu for perder a saúde, bem, aí eu tenho duas coisas para me preocupar: se eu vou morrer ou se eu vou ficar bom, porque não tem outro caminho, né? Se eu estou doente, estou mal de saúde, só tem dois caminhos: ou eu melhoro ou eu morro. Bem, se eu for melhorar, para que eu vou me preocupar? Eu vou melhorar. Estou doente agora, mas daqui a pouco eu vou ficar bom. É só ter um pouquinho de calma, paciência, que eu vou logo ficar bom. Agora, se eu for morrer, aí eu tenho duas coisas para me preocupar: se eu vou para o céu ou para o inferno, de acordo com a teologia corrente. Porque, segundo dizem por aí, não tem outra opção: ou você vai para o céu ou para o inferno. Nós, espíritas, pensamos de maneira semelhante, porque não compreendemos ainda as coisas do plano espiritual. Então nós dissemos assim: ou eu vou para o plano espiritual superior, ou eu fico agarrado na lama do umbral. É a mesma coisa. A gente só troca as palavras. Não deveria ser, porque não é assim efetivamente. Vocês sabem disso, mas nós pensamos que é. Se a gente for para o plano espiritual superior, na companhia dos anjos, dos seres beatíficos, de Deus, para que se preocupar? Vou morrer, eu vou para o céu, não tem problema. Agora, se eu for para o inferno, eu vou ter tanta preocupação em cumprimentar uma infinidade de amigos meus que vão estar lá, que eu não vou ter nem tempo de me preocupar. Então, gente, em qualquer situação das nossas vidas, vamos relaxar, vamos ter paciência, vamos ter calma, que as coisas vão chegando no seu devido lugar. Não vamos chegar até o ponto da insanidade. Esse mesmo Espírito protetor diz, no Evangelho segundo o Espiritismo, que em seu frenesi, o homem colérico a tudo se atira. À natureza bruta, aos objetos inanimados, quebrando-os porque não lhes obedecem. Ah, se nesses momentos pudesse ele observar-se a sangue frio, ou teria medo de si próprio, ou bem ridículo se acharia. Existem momentos nessa vida que nós temos vontade de quebrar as coisas que estão ao nosso lado. Principalmente se a coisa que está ao nosso lado responde pelo nome de computador. Porque essa coisa tem o condão de nos aborrecer. Eles geralmente param a hora que quer, não fazem o que eu quero, não me obedecem, pifam quando a gente mais precisa deles e nos desafiam porque nós não conseguimos consertá-los se temos mais de 40 anos de idade. É uma coisa terrível. Mas não é o caso de quebrar o pobre coitado, porque ele está ali para nos servir. Primeiro que o computador não foi feito para fazer o que eu quero, foi feito para fazer o que eu mando. Se eu não sei mandar, o problema é meu. Ele tem as suas limitações de construção e eu tenho as minhas.
ele nunca vai me agredir por isso, portanto eu não posso agredi-lo também. Lá no Nordeste tem duas expressões, não sei se vocês já conhecem, no interior do Nordeste, aquele lado mais nordeste do Nordeste, que eles usam duas expressões chamadas calundu e cacoré. Já ouviram falar em calundu e cacoré? Tenho certeza que já. Calundu e cacoré são duas expressões para traduzirem estados de espírito. Quando a pessoa está triste, aborrecida, chateada com a vida, o time dele perdeu, a mulher chegou tarde em casa, ele não sabe por quê, está aborrecido mesmo, ele fica com calundu. E as pessoas respeitam muito as pessoas que estão de calundu lá no Nordeste. Menino chega em casa, 16 anos, adolescente se aborrece fácil, uma tromba desse tamanho, a mãe olha e fala: ih, esse menino está de calundu hoje, ninguém mexe com ele não. Deixa ele quieto que ele está de calundu. O cacoré é quando a pessoa se deixa levar profundamente pelo calundu e parte para a consubstanciação da sua enfesação, do seu nervosismo, e parte enfesado contra as pessoas, contra os animais, contra as coisas, chega em casa batendo o portão, chutando o cachorro, brigando com o filho, sem saber nem porquê. Nesse ponto, eles já não têm mais muita paciência. Eles já perdem o respeito àquela pessoa, porque eles entendem o seguinte: se a pessoa está triste, é direito dele, mas se ela parte para a agressão, ele saiu do seu direito. Em verdade é assim, apesar de que a doutrina espírita nos ensina que não devemos nem ficar aborrecidos. Jesus já nos disse: orai e vigiai, porque não sabeis quando vem o ladrão. Imagine se eu chego em casa chateado da vida, porque perdi aquela promoção que eu esperava, bateram no meu carro no estacionamento, tomei uma fechada no trânsito, deixei vencer a fatura do cartão, vou pagar 11% ao mês de juros, estou aborrecido, chateado, triste, não converso com ninguém, não respondo a ninguém. Nesse momento eu tenho um infarto, uma artéria rompe no meu coração e eu parto dessa para melhor, naquele aborrecimento. Imagine o estado que eu vou chegar no plano espiritual. Nós não sabemos a que momento chega o ladrão. Que hora que a morte vem para cada um de nós? Ninguém sabe. Portanto, é melhor não arriscar. Uma vez o Divaldo Pereira Franco, que vocês conhecem, estava muito aborrecido, chateado, com razão de estar chateado, e a sua benfeitora Joana de Anjos chegou para ele, se aproximou e disse: meu filho, por que você está aborrecido? Ele disse: a senhora sabe muito bem por que eu estou aborrecido. E ela disse: saber eu sei, mas acho que você não deveria ficar assim. E ele falou assim: quer respeitar o meu calundu? Ela então lhe disse: respeitar eu respeito, mas imagine que um infarte pare o seu coração nesse momento. Você nesse estado vibracional vai parar num lugar do umbral que eu vou demorar uma semana para te achar. Eu acho que você deveria melhorar o seu humor agora. Disse que ele olhou para onde ele achava que ela estava e disse assim: já melhorei. É assim que nós deveríamos agir. É difícil, muito difícil. Se para o Divaldo não é fácil, imagine para nós como não seria muito mais difícil. Mas precisamos insistir, precisamos tentar. Porque Jesus condenou de forma absolutamente forte a insanidade. Eu, porém, vos digo, disse ele, que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão, merecerá condenado ao juízo. E que aquele que disser a seu irmão raca era uma expressão que se dizia antigamente, quando você tinha raiva de uma pessoa, você olhava para o lado, falava raca e cuspia no chão. Era uma expressão de agressão terrível. Quem fizer isso merecerá condenado pelo conselho, e que aquele que disser a seu irmão és louco, merecerá condenado ao fogo do inferno. Olha que coisa triste. Essa palavra inferno, eu não sei quem colocou aí não, porque ela não existia na época de Jesus, não. Essa palavra foi cunhada bem depois de Jesus. Ele falou alguma coisa em aramaico e eles traduziram como inferno, mas não era isso que ele tinha, não foi isso que ele disse não, mas é alguma coisa correspondente a isso. O fato é que, quando Jesus fala sobre esse tipo de coisa, o que ele estava querendo dizer é que não existe lugar no plano espiritual superior, equilibrado, para pessoas que se encolerizam, que têm raiva, que têm ódio em seu coração. Ele só quis dizer isso. Eu não posso entrar
na vida superior do plano espiritual, carregando essas coisas junto comigo, porque não são compatíveis. Por isso que o conselho do Evangelho segundo o Espiritismo é para que sejamos pacientes e utilizemos a paciência como uma forma de caridade moral. Porque a caridade moral, apesar de ser difícil de ser feita, ela ainda é mais fácil do que a caridade moral. A caridade material é mais simples de se fazer, porque eu abro mão de alguma coisa pouca que eu tenho e faço a alegria de uma pessoa. Mas perdoar aquele que nos ofendem, calar mediante uma pessoa mais tola, é muito mais difícil do que doar uns trocados ou uma roupa para alguém que está precisando, um cobertor ou um colchão. Até nisso, ser paciente é uma grande vantagem, porque exercitar a paciência para com as pessoas é exercício de caridade. Mais uma razão para nós fazermos essa caridade. Além do que, a paciência é uma premissa para tudo que nós vamos fazer na vida. A Joana de Ângeles, nesse livro Convites da Vida, diz que a paciência é o fator que representa de maneira mais eficiente o equilíbrio do homem que se candidata a qualquer mistério. Essa frase não tem nada a ver com o Espiritismo. Isso vale para a nossa vida como um todo. Melhor dizendo, não é uma frase específica da doutrina espírita, é uma frase que vale para nós em qualquer situação da vida. Se você quer ser chefe na sua repartição, seja paciente. Se você quer ganhar uma promoção, seja paciente. Se você quer ser feliz, seja paciente. Se eu quero fazer um grande empreendimento, eu preciso ter paciência. Porque a paciência é a virtude que vai diferenciar a pessoa capaz da incapaz. Ninguém conseguirá ser um grande líder, um grande estadista, um grande presidente, se não tiver paciência. Olha, nem jogador de futebol sem paciência nós conseguimos ser hoje. Para tudo é exigida a paciência. Não existe nada que nós fazemos em nossa vida que, para sermos vitoriosos, não tenhamos que exercer a paciência. Mas seremos desafiados todos os dias, todos os momentos. Passaremos por situações que exigirá de nós o exercício da paciência. Chico Xavier, nesse livro chamado Coragem, também escrito pelo Emmanuel, diz que em alguns momentos a paciência será mais intensamente exigida de nós. Por exemplo, quando a manifestação da crueldade nos faz estremecer de sofrimento. Quando alguém infringe em nós uma dor profunda, seja ela material, física ou moral. É nesse momento que será de nós exigida uma quantidade maior de paciência. Quando o assalto das trevas te deixa as forças transidas de aflição. Coisa triste é a obsessão, mas no momento da obsessão, principalmente da obsessão mais intensa, é que nós deveremos exercitar ainda mais a nossa paciência. Quando o golpe em nosso prejuízo vem daquelas pessoas a quem nós mais amamos, os nossos filhos, a nossa esposa, os vossos maridos, mãe, pai, irmãos e grandes amigos, quando eles nos ferem, seja física ou moralmente, é nesse momento que também será de nós exigida uma grande quantidade de paciência. Quando a ignorância nos desafia, principalmente no trabalho, como é duro para cada um de nós perceber que aquele companheiro de trabalho muito menos qualificado e capaz do que nós foi promovido e nós ficamos para trás. Quando o nosso projeto é rejeitado em detrimento, ou melhor, quando o nosso projeto é rejeitado em benefício de outro muito inferior ao nosso. Nesse momento a paciência vai ser exigida profundamente de cada um de nós. E quando a tentação nos atentar ao revide, nos induzir à revolta e à vingança, principalmente quando a injúria
quando a difamação, quando a calúnia atravessar os nossos passos. Nesses momentos listados por Emmanuel e Chico Xavier, é que a paciência vai ser mais intensamente exigida de cada um de nós. E aí, precisamos apelar realmente para tudo que estiver ao nosso alcance para exercitarmos a nossa paciência na sua mais intensa possibilidade. Recorremos à ciência, por que não? A psicologia que nos auxilia bastante nesse assunto. E aí, a psicologia nos ensina, nesses momentos, a fazer uma coisa muito importante para nós: respirar. Quando você estiver a ponto de explodir por qualquer daquelas situações, pare e respire. Respirar é a melhor coisa que nós aprendemos a fazer. Nós conseguimos ficar sem gastar dinheiro com cartão de crédito 2 meses, sem ir ao shopping 1 mês, sem comer por alguns dias, sem tomar água por mais de 1 dia. Mas experimentem ficar sem respirar por mais do que alguns minutos. Nós não conseguimos. Alguns malucos conseguem, pelo exercício de apneia, ficar até 7, 8 minutos, não mais do que isso, mas de vez em quando morre um tentando bater o seu próprio recorde. Nós não podemos ficar sem respirar, então vamos procurar respirar fundo e prestar atenção na nossa respiração. Sentir o ar penetrando os nossos alvéolos pulmonares, enchendo a nossa caixa torácica e depois sendo expelido à vontade pela nossa boca ou pelas nossas narinas. Vamos fazer isso consecutivamente, porque esse exercício vai nos ajudar a manter a calma e a serenidade. É um grande exercício. Outras coisas podemos fazer, como caminhar. Quando estivermos bastante aborrecidos, a ponto de perdermos a paciência que não conquistamos ainda, vamos procurar fazer uma caminhada pela rua, na beira da praia, por um campo, ou em qualquer lugar. Caminhar tentando ver o que estamos observando ao nosso lado, como as pessoas reagem, os cachorros que passam na rua, os carros que avançam o sinal. Enfim, olhar para tudo que está ao nosso redor. Procurar ver coisas que nós não víamos no nosso dia a dia. Se existe uma rua que você passa por ela sempre numa direção, procure passar em direção contrária, você vai ver coisas que você nem imagina que existam naquela rua. Você vai imaginar que está passando por outro lugar. Isso vai distrair a nossa mente e vai fazer com que a gente reconquiste alguns momentos de serenidade para recobrar a nossa paciência, pelo menos por alguns minutos, para nos ajudar nesse exercício de paciência. Refletir. Depois de fazer tudo isso, vamos parar e refletir. Não vamos ligar televisão, rádio, música, nesse momento não vamos ligar nada. Vamos simplesmente refletir, parar para pensar algum momento, reservar esse tempo para nós. Pensar bem qual é a importância daquele fator que nos trouxe tanto aborrecimento. Pensar, por exemplo, nessa reflexão, qual vai ser a importância daquele evento que me provocou esse aborrecimento daqui a 1 ano, 6 meses? Qual será a importância disso daqui a 6 meses, 1 ano? Essa reflexão poderá nos ajudar a manter essa calma. Procurar pensar como é que isso que nós chamamos, que nós rotulamos de problema, pode ser resolvido. São formas de nos mantermos estáveis, para pelo menos chegarmos ao ponto de conseguir resolver aquilo que nós chamamos de problema. Escutar as pessoas. Quando são elas que estão nervosas, que estão tensas, vamos alugar, emprestar o nosso ouvido para que elas despejem a sua irritação, o seu aborrecimento para nós. E vamos escutá-la. Simplesmente escutar. Não transformar aquela escutação, aquela audição em discussão. Procurar escutar os argumentos da pessoa, procurar se colocar no lugar dela, entender por que ela está
desabafando daquela maneira. Talvez aquela pessoa está extremamente aborrecida, tensa, nervosa, a ponto de explodir, simplesmente porque falta alguém para escutá-la. Simplesmente isso. Sentar e escutar a pessoa que está nervosa. Nesse momento, nós estamos não só ajudando a nós mesmos a exercitar a nossa paciência, porque não é fácil ouvir uma pessoa que está falando um monte de bobagem e você precisa continuar ouvindo aquelas coisas. Além disso, ajudamos a pessoa a sair do seu estado de aborrecimento e irritação e voltar ao seu estado natural. Em outra situação, é necessário mais do que escutar, é necessário ouvir. É tudo um jogo de palavras, porque escutar e ouvir é a mesma coisa, são sinônimos. Mas vamos imaginar que escutar seja uma coisa e ouvir seja outra. Vamos definir ouvir como sendo absorver o que a pessoa está dizendo e interpretar o que ela diz. Porque aí é outra situação. A pessoa precisa de uma resposta, precisa de um comportamento nosso que vai ajudá-la com uma resposta, com às vezes um conselho, uma orientação. Nesse momento, então, é preciso ouvir o que a pessoa fala. Traduzir o que ela está dizendo, levando em consideração o seu estado de espírito, o seu moral naquele momento. Então ela fala, por exemplo, para nós, que está muito irritada com o seu marido, que ele não presta, que ela vai abandoná-la porque ela está odiando aquele marido que ela tem. A gente vai interpretar que ela está dizendo o seguinte: ela ama muito o seu marido, mas ele fez uma coisa muito ruim e que ela está muito chateada com ele. Mas ela gostaria muito de fazer as pazes. Temos que traduzir o que a pessoa está falando. Ela joga uma bomba para cima de nós e nós devolvemos aquela bomba apagada. A pessoa diz que brigou com a namorada. O amigo chega e fala: Wanderlei, briguei com a minha namorada. Ela não tem jeito não, eu odeio aquela mulher, ela me fez sofrer muito. Não quero mais nada com ela. Aí eu vou ouvir o seguinte: puxa, nós tivemos tantos momentos felizes, mas agora ela aprontou algo comigo que me deixou muito irritado. Eu gostaria muito de me reconciliar com ela, mas estou tendo muita dificuldade para fazer isso. Ou seja, a pessoa fala uma coisa e nós interpretamos o que ela quer dizer. Quem está dizendo isso não está a fim de denunciar ninguém. Está apenas querendo uma orientação de como agir numa situação como essa. Nesse momento, nós precisamos ouvir, traduzir, interpretar, embrulhar aquela coisa que recebemos e devolver à pessoa formatada para que ela possa entender o que ela própria está querendo dizer. É uma forma também de exercitarmos a nossa paciência e ajudarmos aqueles que estão precisando. É necessário sorrir quando estamos aborrecidos e quando estamos diante de pessoas que estão aborrecidas. É claro que em alguns momentos o sorriso não cabe. Uma pessoa chega perto de mim muito aborrecida e fala que foi traída pelo marido ou foi traído pela esposa, e eu dou um sorriso e falo: fica feliz porque Jesus te ama. Não vai ter graça nenhuma isso. Nesse momento a seriedade é mais importante, mas na grande maioria dos casos, um sorriso vai quebrar o estado de tristeza daquela pessoa. Um sorriso com a largura e a duração adequada àquela situação. Existem sorrisos que a boca mal mexe, e existem sorrisos que nós sorrimos apenas com os olhos. Outros escancaramos de uma orelha até outra como o gato da Alice no País das Maravilhas, porque é o momento para isso. Mas é necessário utilizarmos do sorriso, porque raramente um sorriso irá prejudicar alguém. E recorrer às lembranças. Como faz bem para cada um de nós as nossas próprias lembranças. Um álbum de fotografia, ninguém mais tem álbum de fotografia, né? Tinha me esquecido disso. Vamos recorrer aos arquivos antigos de computador de fotografia, ou aos Facebooks e ao Orkut, que eu nem sei se existe mais. Mas é necessário recorrer às recordações do passado. Quando nós estivermos irritados, aborrecidos com alguém, vamos ver e rever os momentos bons que vivemos com aquela pessoa. Isso vai trazer para nós um grande alento, que vai fazer com que a gente pense e reflita sobre tudo aquilo que está transtornando o nosso momento. É importante olhar, recordar.
Os neurologistas dizem que quando eu recordo, quando eu vejo a fotografia de um evento de uma forma bastante intensa, a área do meu cérebro que é ativada é a mesma área que foi ativada quando eu passei por aquele momento. Recordar é viver, e hoje com comprovação da ciência. Então são artifícios que nós podemos ter, que nós podemos exercer, para nos ajudar a fazer isso, que é exercitar a paciência. Tão difícil para todos nós, que exige de nós uma força tão grande, que muitas vezes temos dúvidas se vamos ter condições, capacidade para atingir esse estado de coisas. Não é fácil ser paciente, não é fácil exercitar a virtude da paciência, mas nós não temos, às vezes, outra opção. No Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 9, item 8, existe uma frase dita pelo Espírito Lázaro, de uma profundidade filosófica poucas vezes alcançada por outras frases de outros livros e poucas vezes compreendidas por nós. Porque alguns de nós, inclusive eu, só vamos perceber a profundidade dessa frase perdida no meio de um texto gigantesco depois da quinta ou sexta vez que nós lermos essa frase. O Espírito Lázaro diz que a obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. Puxa, que trocadilho interessante, uma frase bonita, né? Significa o quê? Não entendi muito bem, não. Vamos ler daqui a uns 2 anos de novo para a gente poder entender. Lá pela quinta ou sexta vez que a gente lê essa frase, a gente começa a entender o quanto ela está direcionada para nós e quanto ela é atual. A obediência é o consentimento da razão, porque existem situações que existe a necessidade que eu obedeça. A minha razão tem que dizer assim: Vanderlei, obedeça, porque não há outra alternativa. Mas eu não concordo, mas obedeça do mesmo jeito. Quando Jesus nos disse: amai os vossos inimigos, eu poderia dizer: mestre, não concordo contigo. Eu tenho que amar os meus amigos, eu tenho que detestar os meus inimigos, eu tenho que querer vê-los longe de mim. Mas não adianta eu falar isso, porque isso é uma verdade irretocável, milenar, eterna. Se eu não aprender a amar os meus inimigos, eu nunca serei um ser superior ao que eu sou hoje. Então, nessa situação, mesmo que a minha razão diga: não dá para fazer isso, eu tenho que falar, mas eu vou fazer, porque eu vou consentir da minha razão e vou obedecer. Podíamos traduzir isso no ditado popular que diz: manda quem pode, obedece quem tem juízo. A mesma coisa em nosso dia a dia. Eu posso falar para o meu chefe: eu não concordo que esse projeto que o senhor aprovou é melhor do que esse de cá. Tudo bem, você pode não concordar, mas obedeça, faça o que foi aprovado e pronto. Deixe a sua razão agir por você, não deixe que seu coração age naquele momento. Se não for o projeto B, eu peço demissão. Tá bom, está demitido, pode ir embora, até logo. Não, estava só brincando, não, mas agora já falou, já pediu, pode ir embora. Mas não tem jeito, eu agir pelo meu coração, eu não agir pela minha razão. Então existem momentos que eu preciso agir pela minha razão. Nesse momento é o momento da obediência. Mas também existe o momento da resignação, em que eu ajo com o meu coração. Mediante uma doença incurável, mediante a morte de um ente querido, o que adianta a minha razão me dizer: isso não podia ter acontecido comigo, se já aconteceu? Aí eu preciso agir com o meu coração, deixar que ele cresça, que ele alcance Jesus, que ele busque o Deus que existe dentro de mim, para alcançar o Deus que está no céu, e que eu me resigne àquela situação. Nesse estado de resignação, nós podemos usar um outro ditado popular que diz: o que não tem remédio, remediado está. Obediência é aquilo contra a qual não vale a pena lutar contra. Mesmo que eu queira, não vale a pena, não compensa.
Então a minha razão diz, não lute contra. Não lute contra o perdão, não lute contra o amor aos inimigos. Não lute contra a reconciliação, porque não vale a pena lutar. A resignação nos traz aquilo contra a qual não é possível lutar contra. Não adianta eu lutar contra a morte de um ente querido, uma doença incurável. Eu posso lutar para impedir que essas coisas aconteçam, mas depois que elas aconteceram, não dá para lutar contra. E se nós juntarmos obediência e resignação, nós teremos capacidade de desenvolver em nós a nossa tão sonhada paciência. Se tivermos em mente que algumas coisas da vida exigem de nós razão e outras exigem de nós coração, e usarmos as duas no momento correto, iremos conseguir desenvolver em nós, lentamente, pelo exercício do esforço diário, a virtude da paciência. Porque vai compensar. Lembram-se o que aconteceu com Jó? Lá na epístola de Tiago, ele lembra isso para nós. Deus deu a Jó tudo o que ele quis. Depois tirou tudo dele, inclusive a saúde, e o desafiou a continuar tendo fé. E Jó continuou, perseverou até o fim, até que o Senhor teve misericórdia para com ele na narrativa antiga, na narrativa bíblica. E Jesus também nos dá um conselho que mostra a nós que se nós tivermos fé, teremos todas as razões para termos paciência. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus. Crede também em mim, disse o Mestre Jesus. E se nós realmente crermos em tudo que Jesus nos ensinou, tudo que ele trouxe para nós, nós não vamos encontrar nenhum tipo de motivo para perdermos a paciência em momento nenhum de nossas vidas. Porque a ciência da paz é a paciência. Todas as vezes que perdemos a paz, ou que permitimos que alguém perca a paz, é porque não tivemos paciência para contornar aquele estado de coisa. Que Jesus possa nos amparar, conceder a nós essa virtude bendita, apanagem dos espíritos superiores, conquista pessoal de cada um de nós, para que possamos um dia podermos ser como Ele é. Que Ele nos ampare, que Ele nos abençoe e que Ele permita que nós continuemos sempre servindo em Seu nome. Muita paz para todos nós.